tudo bem com você? Aqui, professor Thiago Meneghel, e nesta videoaula nós vamos conversar sobre turismo rural. Para falar sobre esse tema, convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Em videoaulas anteriores, eu comecei a conversar com vocês sobre o que era turismo, conceito, história, falamos lá um pouquinho sobre o início do turismo entendido como um setor econômico importante para a economia global. Depois, então, nós começamos a falar sobre mercado turístico, características da oferta do produto turístico, característica da demanda por produtos, serviços turísticos. Muito bem, e agora nós vamos começar a falar sobre questões específicas de cada segmento do turismo. Claro que nós não vamos abordar aí todos os tipos que existem de turismo, mas aqueles que têm maior relevância para a região da Serra Catarinense, para a região de Lages. Então, começamos com o turismo rural. O que é o turismo rural? É o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. Desde o princípio, para poder entender bem o que é turismo rural, nós precisamos separar turismo rural de ecoturismo ou turismo natural, por assim dizer. Nós vamos falar sobre ecoturismo daqui a pouquinho, mas para começar a compreender o que é turismo rural é preciso essa separação. Então, vamos ver isso melhor. Perceba que o turismo rural e o ecoturismo são realizados fora do ambiente urbano, obviamente, como o próprio nome dos dois tipos coloca. Mas, estando fora do ambiente urbano, existe aí uma grande diferença entre o turismo rural e o ecoturismo, ou o turismo de natureza. Perceba que no turismo rural, aquilo que o turista deseja observar, conhecer, o atrativo turístico, que nós vimos em aulas passadas o seu conceito, é justamente a cultura de fazenda, as questões relacionadas à agropecuária e não a natureza em seu estado natural ou sem nenhuma intervenção humana. Perceba? Que é justamente aí a essência ou principal atrativo turístico do ecoturismo ou do turismo de natureza. Então, quando o turista vai em busca do turismo de natureza, do ecoturismo, ele vai em busca de locais onde a natureza esteja extremamente preservada, quase intocada, para ter um contato muito próximo com a natureza sem nenhuma alteração pelo ser humano. Já quando ele vai para o turismo rural, ele está indo para uma fazenda, uma propriedade rural que produz algum produto, daí do setor primário, e então ali nesse espaço haverá muitas intervenções do ser humano no ambiente natural. É óbvio que estando em um hotel fazenda, em uma pousada rural, enfim, o cliente pode, em um determinado dia da sua visita, realizar atividades de ecoturismo na natureza pura, vamos chamar assim. Mas é importante
que nós tenhamos essa grande diferença. No ecoturismo, o objetivo é um contato com a natureza quase intocada. No turismo rural, o objetivo é um contato com a cultura da fazenda, da produção do setor primário. Ok? Entendido isso, retornamos aqui aos nossos slides. Bom, tendo isso claro na nossa mente, a gente pode começar a entender que no espaço rural convivem várias segmentações mercadológicas do setor de turismo. O turismo de aventura, o turismo de natureza, que eu mencionei agora há pouco, né, como sendo o ecoturismo, o turismo de conservação, o ecoturismo e o turismo rural. O turismo rural também pode ser chamado de agroturismo, único sinônimo admitido pelo Ministério do Turismo e termo empregado pelo Estado do Espírito Santo para denominar as atividades desenvolvidas em terras capixabas e também em alguns estados da região sul do país, principalmente aqui no nosso estado de Santa Catarina. Bom, o turismo rural surge no Brasil em torno dos anos 80, seguindo um modelo europeu e vinculado a políticas públicas. No caso brasileiro, o extensionismo rural ao pequeno produtor no contexto de alternativa econômica para a produção agrícola, com o objetivo de gerar uma renda extra, né, e benefícios sociais. Esse processo teve início num local que nós conhecemos muito bem. Oficialmente, segundo o Ministério do Turismo e o SEBRAE, o turismo rural nasce em Lages, Santa Catarina. Está aqui nesse slide, né, a foto do primeiro hotel fazenda do Brasil, o Hotel Pedras Brancas. E ele começa, né, em 1983, quando se reúne a Comissão Municipal de Turismo de Lages com o objetivo de fomentar atividades de complementação de renda, tendo em vista aí uma crise no setor agrícola. Bom, falou de Lages, né? Nós temos que novamente parar para ver isso um pouco melhor. Bom, vocês viram que o turismo rural ele começa como uma possibilidade de complementação de renda para os agricultores. Mas por que ele surge ali na década de 80 e não anteriormente? Bom, nós temos que lembrar que a população brasileira era basicamente uma população de pequenas cidades ou mesmo que habitava ou convivia com a zona rural até 1950, 60, 70, por ali vai. A partir dos anos 80 é que nós temos aí uma explosão da urbanização. Então as pessoas começam a se afastar da zona rural e começam aí a viver em cidades. Esse afastamento das pessoas do convívio da cultura de fazenda é que permite que a partir dos anos 80 comece a existir na população um desejo de visitar a fazenda, de mostrar para os seus filhos, para os seus netos, como que era a vida lá no passado, quando, né, a população vivia na zona rural e por aí vai. Antes dos anos 80, o interesse das pessoas era justamente sair da zona rural, sair da fazenda, do sítio, e ir morar na cidade. Então, nem passava pela cabeça das pessoas que alguém da cidade teria interesse em passar o final de semana ou usufruir, né, de uma fazenda e por aí vai. Isso não passava, era o contrário. Eram as pessoas da fazenda, do interior, que queriam ir para a cidade e não o oposto. Como eu disse, essa mudança de local onde as pessoas residem é que começa a produzir esse efeito de um interesse pela zona rural. Mas esse start, essa ideia,
não surge assim, né, tão claramente, eu vou chamar assim. Se nós formos olhar ali os registros, os depoimentos dos proprietários da Fazenda Pedra Branca, aqui de Lages, você verá que quando eles abrem a sede da fazenda para começar a receber hóspedes, eles fazem isso com o objetivo de dar um suporte, eu vou chamar assim, aos hotéis que já existiam em Lages, na cidade, na zona urbana. Então o que acontecia? Lages tinha poucos hotéis na cidade. Grande Hotel Lages, mas alguns poucos hotéis. E em alguns dias da semana, ali terça, quarta, quinta-feira, dias da semana, faltavam quartos para que as pessoas que estavam aqui na cidade a negócio, para reuniões, representantes comerciais e por aí vai, se hospedassem nos hotéis. Então faltava hotel. O que o proprietário da Fazenda Pedras Brancas pensou? Bom, eu algumas vezes reúno alguns amigos aqui na fazenda e aí eles se hospedam aqui na nossa sede. Vou começar a abrir os quartos que eu tenho aqui na sede para que essas pessoas que não encontram hotel na cidade possam se hospedar aqui a poucos quilômetros do centro da cidade. Então perceba que ele não abre a sede da fazenda para a hospedagem imaginando que a sua fazenda seria um atrativo para as pessoas. Não, ele abre a sede da fazenda imaginando que ele seria um concorrente dos hotéis da cidade. Ok? Então, ele não inicia propriamente aquilo que a gente pode chamar de turismo rural, né, como sendo esse atrativo, o ambiente rural. Ele, na verdade, abre um hotel para concorrer aí com os hotéis da cidade. Quando algumas pessoas começam a se hospedar nessa sede da fazenda, elas começam a falar: nossa, mas que fazenda bonita, que lugar bonito e tal. Vou trazer a minha família, vou trazer a minha esposa, vou trazer os meus filhos no final de semana para passar um final de semana aqui, né? Porque eu sou um representante comercial, eu sou um profissional que estou aqui em Lages para uma reunião, mas no final de semana eu vou trazer aqui a minha família, enfim, para curtir esse ambiente rural. E é a partir desse momento que se percebe que aquele ambiente rural tem aí uma atratividade para quem mora na cidade. E aí sim começam a existir, né, hotéis, fazenda e pousadas rurais, né, que tem aí como foco principal a cultura de fazenda, o ambiente de fazenda como seu atrativo. Ok? Compreendido? Vamos voltar aqui. Bom, visto isso, nós temos que entender, né, que em termos econômicos, o desenvolvimento da atividade turística no meio rural vem surgindo como alternativa para as propriedades, que muitas vezes se deparam com crises na agricultura e na pecuária. Essa atividade pode se tornar uma solução para os problemas financeiros das propriedades rurais, assim como para o resgate e a valorização da cultura e das tradições locais. Duas questões importantes. É recomendável, né, que o agricultor não coloque aí todas as suas fichas, vamos colocar assim, numa só produção. Vamos supor, vou produzir tudo soja na minha propriedade. Eu vou produzir apenas milho, ou por aí vai, né? O ideal é que ele tenha aí mais de uma aposta, vamos chamar assim, né? Que ele tenha mais de uma cultura. Por quê? Porque se uma cultura der prejuízo, der problema, ele não está aí com toda a sua produção comprometida, ele tem uma outra cultura. O turismo rural vem nessa perspectiva de ser mais uma fonte de renda. Então ele tem o milho, ele tem a soja, ele tem o gado e ele tem ainda o turismo rural. Se algum desses setores tiver com problema, os outros setores dão aí um suporte. E uma outra coisa muito importante, né, que às vezes passa desapercebido, mas é essa última frase: o resgate e a valorização da cultura e das tradições locais. Lembrem que eu falei no início dessa videoaula que antes dos anos 80 nós tínhamos um êxodo rural muito intenso, né?
grande parte da população brasileira saindo da zona rural e indo aí para as cidades. Esse processo desacelerou, mas ainda é muito forte. O jovem, por exemplo, tem muita dificuldade de permanecer na zona rural. Não tem internet, o acesso é difícil, não tem muitas opções de lazer e por aí vai. Então, levar o turista para esses lugares, e quando o turista chega na propriedade e diz, né, para os jovens que estão ali, para a família: nossa, vocês moram num lugar incrível, que lugar agradável, nossa, eu gostaria de poder largar tudo na cidade e vir morar aqui com vocês, e por aí vai, ele começa a valorizar aquilo que tem, né, que é diferente, que é um outro ritmo, enfim, né, aquilo que ele está pagando, né, para poder usufruir num final de semana, num feriado e por aí vai. Então ele começa a valorizar isso que a propriedade rural tem e começa então a modificar como aquela própria família, aquelas pessoas que moram ali enxergam o seu lugar, e isso é muito importante. Bom, nós vamos dar agora uma olhadinha nas diferenças de turismo rural e agroturismo. A princípio, eles podem ser tratados como sinônimos, né? Mas no meio do turismo rural, ele é entendido de forma diferente. No agroturismo, a produção agropecuária acontece em uma escala econômica que representa a maior fonte de rendimento da propriedade, colocando o turismo como receita complementar. Isso é, no agroturismo, as propriedades se sustentam através de uma produção agrícola e pecuária, sendo o turismo mais um complemento. Então, no turismo rural, muitas vezes, a fonte de renda daquela propriedade é o turismo. Aqui em Lages nós temos esse exemplo muito claro. Por exemplo, a pousada rural do Sesc. Na pousada rural do Sesc nem há aí uma produção agrícola ou de pecuária que tenha fins realmente comerciais. O foco da pousada rural do Sesc é o turismo, é utilizar aquela propriedade rural para o turismo. Até tem ali, né, alguns cavalos, algumas ovelhas, enfim, mas é com o objetivo de ser aí, né, parte do atrativo para os turistas e não como uma fonte de renda. Já no agroturismo, realmente o turista se integra ao ambiente rural. Ali na pousada rural do Sesc, por exemplo, você tem cabanas, né, e apartamentos e restaurante que não são próprios de uma fazenda. São estruturas próprias para o turismo, porque inclusive, né, o objetivo daquele espaço é o turismo. Já no agroturismo, o objetivo é uma integração do turista no cotidiano da fazenda. E aí a fazenda tem as suas atividades normais, vamos chamar assim, né, de produção agrícola ou de pecuária. Aquela região ali de Santa Rosa de Lima, por exemplo, aqui em Santa Catarina, tem aí esse modelo de agroturismo, que ali é uma associação chamada Acolhida na Colônia, muito forte, né? Então, as propriedades têm aí o seu foco na produção rural, agrícola. Algumas propriedades não oferecem nem hospedagem e nem alimentação, apenas oferecem aí passeios, né, ou visitas à sua produção agrícola ou produção de frango ou a sua criação de gado e por aí vai. Ok, gente? Entendido aí o que é o turismo rural e o que é o agroturismo, como que surgiu, aonde que surgiu e qual é o principal atrativo para os turistas, nós encerramos essa videoaula. Convido vocês a me acompanhar na nossa próxima videoaula, onde vamos falar sobre ecoturismo. Tá ok? Bom, agradeço vocês
e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau!